Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu organizar aqui. Dá um tempinho para vocês chegarem. Como vocês já sabem, foi anunciado na semana passada. Hoje é o dia de começarmos o nosso mini curso infantil. Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem. Enquanto isso, enquanto que vocês chegam, já cheguem compartilhando. Boa noite, Andréia. Boa noite, Ju, Jane, Maria Souza. Boa noite a todas. Oi, Ana, Ana Luísa, Adriana. Tô esperando vocês chegarem. Tô fazendo aqui um rápido rascunho, assim, os pontos principais que nós vamos abordar. Hoje o dia foi bem corrido, mas vai dar tudo certo, viu? Pronto. Boa noite, Alicia, Delma, Laudeci, Alexandra. Que bom, gente, ter vocês aqui. Sem mais delongas, vamos começar. Sei que tá todo mundo aí muito ansiosas, né? Vamos compartilhar para a gente alcançar mais pessoas. Hoje é a aula 1. Essa aula ficará aqui no meu Face por 48 horas. Então, na quarta-feira, eu vou colocar em um outro lugar. Talvez eu coloque no canal do YouTube e lance o link para vocês que foram matriculadas. Nós abrimos 100 vagas, não conseguimos preencher as 100 vagas, mas não tem problema, vamos trabalhar apenas com as 60 pessoas, tá? Foram 60 pessoas. E aí eu não vou realmente permitir que as pessoas entrem para iniciar, porque senão eu vou ter muito mais trabalho de estar sempre reenviando todos os e-mails, né? Hoje vocês receberam o primeiro e-mail. Nesse e-mail eu me apresentei para vocês, falei sobre a minha formação, falei também sobre para quem é esse curso e quais as ferramentas necessárias para você trabalhar com modelagem infantil, né? Vamos começar primeiro compreendendo quem é que trabalha com essa modelagem infantil. De uma forma em geral, olha, usar a palavra toda é uma palavra um pouco pesada, né? E acaba caracterizando demais algo que não chega a ser da nossa conta. Mas uma boa modelista, ela sabe modelar em diversas áreas, inclusive a área infantil também é necessário dominar. Vocês vão se saudando, se cumprimentando entre todas, tá? É muito importante que você que está matriculada comente nessa aula, porque depois eu vou observar quem participou ou não, porque eu gosto de fazer algo assim com começo
e com acompanhamento tudo certinho, porque eu não gosto de ficar simplesmente falando sem resultados, tá? Então, se você é minha aluna, se matriculou, comente nessa aula para que eu saiba que você esteve presente aqui, tá bom? Então, voltando ao assunto. O nicho infantil, ele é um nicho muito grande. Por quê? Porque o corpo da criança, ele muda bastante. Boa noite, meninas. O corpo da criança, ele muda bastante. Então, não tem como você pegar uma modelagem, por exemplo, de um adulto, né, e fazer uma adaptação para a criança. Por quê? O corpo é diferente, a modelagem é diferente, a estrutura corporal é diferente. Então, nessa aula inicial, você vai começar a compreender como funciona a estrutura do corpo da criança, quais são as influências do corpo dessa criança. Você vai também compreender a estrutura. Eu trouxe algumas fotos aqui também para vocês observarem o quanto que você vendo as idades, como que você parece que tira assim uma venda dos seus olhos. E vamos conversar também sobre tabela de medidas e sobre as medidas fundamentais, as mais importantes, tá? Quando nós estamos tratando de criança, algumas pessoas acabam complexando desnecessário as informações, certo? Assim como você modela o feminino, como você domina essa área, ou talvez você esteja estudando para dominar essa área, a parte infantil também requer esse empenho de descobrir como ele funciona. Quando você domina de fato e conhece a estrutura corporal da criança, fica muito mais fácil do que você pensar em toda uma gama de informações que tem no setor infantil, tá? Então, para facilitar o seu entendimento, para facilitar também os nossos trabalhos, a ABNT ela trabalha regularizando normas e medidas, certo? E se tratando do corpo infantil, também foi padronizado. Não existe uma regra nacional que diga assim, você modela baseado nessa tabela aqui, pronto e acabou. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos essa obrigação. Porém, você pode seguir aquela tabela que mais te convém, que mais é a mais assertiva que existe no mercado, que são as tabelas da ABNT e tabela do Senai, tá? São as tabelas mais assertivas. Porém, assim como quando nós vamos descobrir as peculiaridades, as necessidades de um público-alvo, nós estudamos características. Para as crianças, nós também precisamos estudar. Porém, como criança, ela tem sempre a mesma necessidade, então fica muito mais fácil você trabalhar com a necessidade geral da criança do que você fazer um estudo específico. Vamos simplificar as coisas, tá? A criança, essa divisão que a BNT fez, ela ficou dividida em 3, eu vou chamar de módulos, tá bom? Vou dizer em fases. Nós temos a fase que nós chamamos de bebê, que ela vai de 0, né, de recém-nascido até 2 anos. A estrutura corporal ela é muito mais semelhante e ela cresce em uma determinada proporção. As folgas de vestibilidade que nós utilizamos para a fase bebê é uma folga de vestibilidade diferente daquela que nós vamos usar para a fase que nós vamos chamar de infantil. Sabemos que tudo é infantil, porém, nessas subclasses, nós não atribuímos a parte do bebê como uma modelagem infantil. Nós chamamos de bebês, né? Como se eles não fossem ainda crianças, né? Mas atribuímos a nomenclatura de bebês, tá? Porque
a composição corporal ela é muito mais semelhante à proporção de crescimento também. Já na fase infantil, que nós denominamos como essa infantil, né, que eu acabei de falar, ela vai de 2 anos e a 10 anos, tá? Agora, algumas pessoas, algumas empresas trabalham de acordo com as suas necessidades. Eu não trabalho com a classe de 10 anos, com a idade, com o tamanho de 10 anos na fase infantil. Por quê? Por conta de toda a influência do meio. Eu vou chegar lá nessa informação. Então vamos lá. Na fase, em todas as fases infantis, o que é que tem de diferente de uma modelagem infantil para uma modelagem adulta? Na fase infantil, a nossa modelagem ela vai crescer tanto para os lados quanto para cima e para baixo. A criança está em fase de crescimento, então também existe uma proporção de crescimento. Na fase adulta, nós crescemos mais para os lados, né? Fazemos sim também o trabalho de comprimento, porém não é uma coisa tão assim, como que eu possa falar, uma coisa tão notória que tenha uma gradação, né, muito extensa, muito alta. Chegamos a um ponto que a base adulta ela precisa parar de crescer e cresce apenas para os lados. Na fase infantil, Andréia disse, eu estou nessa fase faz tempo. Na fase infantil, a criança cresce, né, tanto para os lados quanto para cima. Então, existe uma proporção específica ali para a gente trabalhar essas bases. E aí, eu vou agora conversar com vocês, porque, sim, e a outra divisão que a BNT também fez é para moda teen, né? Porque a criança já não é tão criança, ela já está ganhando formas de mulher, de homem, e aí o corpo geralmente, que é comum, né? Entra na puberdade, e aí a menina começa a desenvolver a região dos seios, o bumbum começa a ficar mais arredondado, que é o formato do da mulher. O quadril começa a desenvolver, a cintura a afinar. Então acontece a necessidade de usar pences. Então, Gerlane, eu modelista, né? Modelista, designer de moda, eu não trabalho com a linha, com o tamanho 10 anos, como infantil. Por quê? As crianças de hoje em dia, elas não têm o mesmo desenvolvimento das crianças de 15, de 20 anos atrás. Eu tenho 37 anos, então digamos que na minha fase, quando eu era criança, né, há muitos anos atrás, as crianças, elas eram mais crianças por mais tempo. Elas tinham menos influência do meio. Então, isso gerava com que o corpo também não tivesse essa necessidade de se transformar em moça logo, né? E as influências dos alimentos, a quantidade de alimentos, de produtos agrotóxicos, né? De influências da indústria alimentícia, exerce muito, muito, muito poder sobre os hormônios das crianças. Então, nós podemos encontrar hoje crianças com 8 anos que já precisam de pences nas suas blusas, porque já tem seios, né? Porque já se desenvolveu seios. Tem crianças que já vestem calça de tamanho P, adulto já com 12 anos, 10, 12 anos, porque já tem um bumbum semelhante, né? Já ali no formato de uma mulher, né? E a gente sabe que isso aí são influências do meio, são influências da tecnologia. A tecnologia vai aumentando, não somente influenciando na mente das nossas crianças, como também no corpo. E aí afeta também a modelagem, né? O que a gente trabalha aí
com moda. Minha filha tem 2 anos, veste tamanho 4 anos. É grande, né, Joyce? Minha sobrinha de 11 anos veste mais que eu, 44. Mas deixa eu só conversar uma coisa com vocês. Além desses fatores, além dessas influências, que nós chamamos de influências externas, tá? São influências do meio, são influências da era. Existe também as influências hereditárias. Então, primeiro precisa vir as hereditárias, analisarmos as influências de que parte são, se são hereditárias, se são do meio em que vive, que são o que nós chamamos de influências externas. Quando é uma influência hereditária, nós precisamos analisar o biotipo da família, né? Toda regra a sua exceção. Vocês estão me vendo aqui assim toda fofinha, né? Sou gordinha, porém o meu filho não é. O meu filho não é, o meu filho é magrinho. Então ali teve a influência genética, né? Além do meu filho ter seletividade alimentar, ele não come tudo, então isso também influenciou no desenvolvimento dele. Ele hoje tem 11 anos, veste roupa de 14 anos, mas as medidas, elas são reduzidas. Ele cresceu, né? Ele esticou, porém ele continua magrinho. Ele tem a influência hereditária, mas muito pequena por parte do pai dele. Porém, mediante o problema de saúde, né, que eu acredito seja mais psicológico, essa seletividade alimentar, ele não se desenvolveu, então ele não tem essa influência dos alimentos para ajudar ou atrapalhar, né, o desenvolvimento dele, o físico. E de certa forma ajuda bem e atrapalha, né? Faz o bem e faz o mal. Em excesso, nós sabemos que fast food, né, atrapalha e ao mesmo tempo a falta do bom alimento também atrapalha, porque ele também não se desenvolve. Qualquer criança não se desenvolve como tem que se desenvolver. E aí, desculpa, você como profissional precisa estar apta a saber desenvolver, a entender o que acontece com essa sua criança, né? Nesse mini curso, nós vamos trabalhar de 2 a 8 anos, tá bom? Nós iremos fazer, inicialmente eu penso em fazer 4 peças. Não vou dizer que vai ser o fim, mas pode ser que a gente prossiga, pode ser que a gente vá para uma outra fase, mas inicialmente serão essas 4 peças, tá bom? E aí vocês irão receber uma base. Eu tenho aqui algumas influências para mostrar para você, mas primeiro eu estou dando essa pincelada para vocês compreenderem. A tabela de medidas. Como que funciona a tabela de medidas? Eu trouxe alguns exemplos também, trouxe fotos também, ó. Já que eu não tenho bebê, já que eu não tenho várias crianças aqui, para você compreender essa estrutura. Eu gosto sempre de trabalhar com que você aprenda, né, o que você está querendo fazer. Eu não trabalho te dando modelagem, eu não trabalho te prendendo a mim, certo? O meu intuito é fazer com que você compreenda como funciona para você ser livre para trabalhar para você, para N coisas, né? Quando a gente conhece o caminho, nós sabemos onde nós queremos chegar. Então, eu sempre trabalho dessa forma. Porém, eu não vou poder abordar todas as bases aqui, porque nós temos bastante base. E eu trouxe até aqui, ó, para vocês entenderem essas proporções. Mas todas receberão 1 ou 2 bases iguais. Eu não tenho como te doar todas essas bases, porque faz parte do meu trabalho, né? Eu sou remunerada por isso. Mas eu vou doar algumas bases, 2 ou 3, eu não tenho ainda certeza, para você trabalhar o seu aprendizado nesse curso. E aqui, o tema desse curso é treinando habilidades. Por que é treinando habilidades? Nesse curso, você que é aspirante a costureira, você que sempre sonhou em trabalhar com moda,
com modelagem infantil, no ramo infantil, você vai poder experimentar se é realmente isso que você quer, se é realmente essa paixão, ou confirmar, né, se você realmente está no caminho certo. Você vai entender como funcionam as proporções, até onde você pode ir, e também você terá a experiência de costurar peças, gente. Olha só, peças minúsculas. Deixa eu pegar a menor base que eu tenho aqui. Olha só o tamanho dessa base, ó, a minha mão, ó. Olha o tamanho dessa base. Como ela é bem pequenininha, né? Isso aqui é uma base tamanho P, né? Que nós chamamos de recém-nascido, tá? Então, vamos treinar essas suas habilidades. Se você realmente gosta dessa área, então fique aí, porque você vai ter essa experiência aqui totalmente gratuita. Bom, vamos continuando. Nós já sabemos sobre as influências corporais, como elas se sucedem, né? Que podem ser hereditárias ou de forma externa. Nós sabemos também que a estrutura corporal da criança ela é diferente de um adulto. Então, você não pode trabalhar com uma modelagem infantil como você trabalha em uma adulta. Nós temos proporções diferentes, nós temos curvas diferentes, necessidades diferentes. As modelagens infantis, elas crescem para cima e para os lados, né? Para cima, para baixo e para os lados. E a modelagem adulta, ela cresce mais para os lados, cresce para cima apenas por proporção de, eu vou chamar assim de um bom senso, porque se a gente for só enlarguecendo, a peça vai ficar bem achatadinha. E sim, conhecer a tabela de medidas, né? A BNT, ela disponibiliza, né? Lógico que pago a BNT, ela é ótima, mas também ela faz jus ao trabalho dela. Tem várias tabelas de medidas na internet. Eu não tenho como te dizer qual é a melhor, porque vai depender do seu público, né? Você pode trabalhar na modelagem industrial, que é o caso de você pegar apenas bases, como essa, por exemplo, aqui, e fazer apenas interpretações, ou você pode trabalhar com as bases industriais, conferindo de acordo com a necessidade do seu cliente, né? Você pode pegar as medidas da sua criança e conferir nas bases para saber onde ela se encaixa. E assim você vai trabalhar de uma forma bem mais segura e ainda não fugir do sobre medida, tá? Então, o que eu vou passar para vocês sobre tabela de medidas são as medidas que nós estivemos utilizando naquela base, tá? Por quê? Porque a minha tabela pode não servir para vocês e ainda mais também que as minhas tabelas, elas não seguem aquela regra que existe na internet. Eu tenho medidas e estudos específicos das crianças que eu utilizo. Hoje em dia eu já não trabalho mais pegando tanto serviço, mas um ou outro eu ainda pego. Uniformes de igreja também, faço também dos infantis. Trabalho com a linhagem industrial, trazendo sob medida. Então, eu não vou passar a tabela que eu utilizo, certo? Porque a minha, ela foi adquirida ao longo de muitos anos e foi de acordo com a minha necessidade do meu cliente. Vou passar uma tabela dentro da base que eu doar para vocês irem aprendendo a lidar com isso e aperfeiçoando a sua base, certo? Então, vamos lá. Eu vou virar a câmera e vocês agora irão trabalhar com os recursos visuais, tá? É muito importante que você compreenda essa primeira aula para você poder deslanchar aí nesse universo infantil. Vou responder inicialmente uma pergunta que já me fizeram no privado desde semana passada. Quais são, quais são os materiais, quais são os tecidos apropriados para trabalhar com infantil?
né? Quem é que nunca se pensou sobre isso? Vamos partir do princípio que criança gosta e precisa gosta de correr, né? Gosta de correr, gosta de brincar, ficar à vontade, abrir a perna, sentar, se movimentar com muita rapidez, cair também. Então, partindo desse ponto esse ponto de partida, né? Esse pensamento, você pode utilizar. Eu estou falando da linha infantil, né? Moda teen já está um pouco mais comportada. É a moda que vai dos 10 ou do 12, de acordo com a sua interpretação, até os 16 anos. A linha infantil de 2 a 8 anos, que precisa de toda essa versatilidade, esses movimentos todos, você vai trabalhar, precisa trabalhar com tecidos que transpirem. E quais são esses tecidos? Tecidos que tenha a porcentagem, que tenha a composição algodão. Você vestir uma criança com, por exemplo, um Oxfordine, ele não vai ficar bem. Porque o Oxfordine, ele tem na composição uma porcentagem maior de poliéster. Ele não transpira. A criança vai passar mal se você trabalhar com tecidos que não transpirem. E quais são os tecidos que transpirem? Os exemplos mais comuns são tricoline, né? Sarja, deixa eu lembrar aqui. O brim leve. O brim hoje em dia, ele deu uma melhorada significativa. Antigamente, nós tínhamos apenas um brim profissional. O brim leve e o brim profissional. Hoje em dia, nós temos brims em outras gramaturas também, tá? Então, vale a pena você passar na loja mais próximo da sua casa e simplesmente ir anotar o nome e a composição desse tecido. Se nessa composição tiver, por exemplo, 70% algodão, 30% poliéster ou as demais fibras que vem também do poliéster, então essa roupa não vai esquentar, mas ela ainda esquenta, tá? Porque ela tem ainda uma porcentagem alta de poliéster, mesmo sendo menor, mas ela ainda tem. Eu sempre aconselho e eu sempre utilizo que você use tecidos que tenham acima de 75%, né, de algodão. Acima de 70% de algodão é um tecido respirável. Eu acho que eu vou fazer até uma publicação sobre isso. Então, aquele que tem lá 7%, 3% poliéster, 10%, 19%, são sim indicados de poliéster. O poliéster precisa estar sempre em uma proporção bem menor, bem reduzida, para que essa criança consiga ficar bem, certo? Agora vamos aqui, que eu sei que vocês estão ansiosas. Essa aula é uma aula para você se familiarizar com esse universo. Eu vou mostrar para você a peça que nós vamos fazer, que nós vamos trabalhar. E vou mostrar para você aqui a comparação do crescimento corporal, tá? Quando nós vamos trabalhar modelagem, exceto quando nós vamos trabalhar com draping, né? Que é a modelagem em 3D, que é a moulagem. Eu não estou falando de moulagem, eu estou falando de modelagem 2D, que é o plano, certo? Nós precisamos sempre pensar, né? Que para partir para você fazer qualquer coisa, você precisa ter a sua base. É a mesma explicação que eu já dei diversas vezes na área feminina. Você precisa ter uma forma do corpo e aí, a partir dessa forma, essa forma precisa representar muito bem o corpo da sua cliente, do seu cliente mirim, para você poder trabalhar
com segurança, certo? Outra coisa muito importante, o que nós temos de muita diferença para trabalhar, para conhecer também, são as folgas. As folgas de vestibilidade, elas são diferentes ou elas aumentam em proporções diferentes da modelagem feminina. Eu sempre estou trazendo referências sobre essa modelagem feminina porque a maioria das pessoas estão sempre habituadas a trabalhar com aquela regra super engessada que não se mexe na modelagem feminina. Para as crianças funciona diferente. Nós temos proporções maiores porque as necessidades são diferentes. E ainda mais, também é importante você saber que para as crianças nós temos assim eu não vou dizer limitação, mas nós temos um pouquinho menos de liberdade quanto ao fechamento da peça. A forma que você trabalha a entrada, né? Você vai desenvolver uma modelagem feminina, você pode fechar com o zíper invisível, zíper comum, zíper de encaixe, você pode fazer as elhas, você pode fechar como se fosse um espartilho, né? Na criança, não. Na criança, nós precisamos também trabalhar com essa e utilizar essas aberturas para que passe, né, o corpo todo. As aberturas, os utensílios que nós utilizamos na modelagem infantil, elas são diferentes. Não são diferentes por não conhecer, né? Mas são diferentes da usabilidade, porque a criança coloca tudo na boca. Qualquer coisa, se você, por exemplo, fazer algo para um bebê, né, ou uma criança de 2 anos, com uma aberturinha aqui, a criança pode pegar um botão, colocar na boca. Então, quando você vai trabalhar com infantil, você também precisa estar seguro sobre a abertura e quanto menos utensílios, né, coisinha de botão, coisinha de fechador, quanto menos mais seguro para essa criança. O que é mais seguro nós trabalharmos, principalmente na linha bebê, são amarrações, né? São torsalzinho, roletê pequenininho que a gente dá o nozinho. Os botões, geralmente nós temos aquele tic-tac que ele não sai tão fácil. Quando o botão é costurado à mão, ele precisa ser passado muito mais vezes e não se coloca botão em roupa de criança com uma perna de linha. Jamais façam isso, porque vocês podem colocar essas crianças em risco, tá bom? Deixa eu virar a câmera aqui. Se vocês estão gostando, gente, vocês estão compreendendo, eu tô falando rápido demais. Como é que tá aí essa aceitação dessas informações para vocês? Vocês soltarem um coraçãozinho. Gente, quem quiser apoiar, tá? Quem quiser apoiar o meu trabalho aqui, o Facebook me concedeu os ganhos através de estrelas. Vocês podem comprar alguma estrela para apoiar o meu trabalho e assim eu poder trazer bem mais recursos, né? Bem mais informações também para vocês, certo? A Adriana tá mandando coração. Tá tudo certo, gente. A Karina tá perguntando, tá dizendo que travou. Travou para vocês? A Karina falou que tá bom, bem explicadinho. A Kátia. Bom, vamos lá. Sim, estou amando. Vocês têm criança em casa, gente? Quem tem criança, fala aqui pra mim qual é a idade da sua criança aí e que tamanho ela veste, pra gente poder fazer aqui uma pesquisa de público-alvo, né? O público que nós vamos trabalhar são as suas crianças. E vai ser fundamental para você compreender como funciona esses processos. Tudo certo. Ai, gente, eu espero que vocês não tenham perdido nenhuma explicação.
A Iracida falou que tem criança aí. Deixa eu ver como é que muda aqui, viu, gente? Sim, 3 anos menino, 6 anos menina. Eita, a casa da Carla tá cheia. E uma recém-nascido que chega próximo mês. Eu tenho, a Rose tá falando. Minha filha tem 8 anos e usa 12. 4 anos. Um amorzinho. Deixa eu ver aqui porque tá voltando os comentários. Um beijo, Ana Lúcia. Tá virando show da Xuxa. 3 meses, Ana Luísa. Gente, que bênção. Só tem mamãe aqui, é? Eu não. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Depois eu vou ler, tá? Deixa eu ver aqui como que muda. Pronto. Eu vou trazer vocês aqui mais perto de mim, para que eu veja o que vocês estão falando, certo? Eu trouxe aqui algumas fotos para você desenvolver esse seu raciocínio lógico com a visão. Eu não sei vocês, mas é muito importante quando você observa uma figura e assimila melhor no seu cérebro, né? Então, eu vou explicar alguns termos aqui, algumas coisas bem bacana para vocês. E vendo, vai se tornar muito mais fácil. Deixa eu tirar aqui essas tabelas aqui de trás. Pronto. Eu acabei chegando atrasada e não deu para imprimir todos os tamanhos, tá? Mas nós temos aqui. Essa bebê, ela tem 1 ano e 8 meses. Não deu tempo de imprimir as modelagens de bebê. Veja só, nós temos aqui, olha, uma basezinha P. Deixa eu organizar aqui, tá? Para vocês ficarem melhor. Ó, uma base P. A base M, olha como já cresceu. Você pode observar que essa recém-nascida aqui, ó, ela já cresceu tanto para cima e para baixo, quanto para os lados, ó. Certo? Nessa fase aqui, digamos que até 2 anos e meio, a maior medida que existe no corpo dessa criança é a circunferência da cabeça. Então, com base nessa informação, a barriga também é uma circunferência grande, mas a cabeça, ela é a maior circunferência que nós temos no corpo dos bebês, certo? Então, baseado nessa informação, nós precisamos trabalhar peças que tenham uma facilidade para passar essa cabeça. Se eu já sei que, por exemplo, a cabeça dessa bebê, digamos que eu estou modelando, e a cabeça dessa bebê tenha 34 centímetros. Ó.
Essa menininha aqui, ela veste esse tamanho aqui, ó. GG. Por que é que nós lidamos com letras e com números, né? Funciona desta forma aqui, ó. Nós temos o P, ele vai de 0 a 3 meses. Certo? O tamanho M, e esse 0 aqui, ó, ele está o RN, né? O recém-nascido. Nós temos o M, ele veste de 4 a 7 meses. O G, ele veste de 8 a 12 meses, certo? E o GG, ele vai vestir de 13 meses, né? Ou seja, de 1 ano e 1 mês até 1 ano. 1 ano e 8 meses, gente, são 18 meses. São 20. São quantos meses? Ó, 24 é 2 anos. Deu um branco agora. Como é que eu vou definir isso aqui? Isso aqui não é 18 meses, não. Porque aí fica 1 ano e 6 meses. São 23 meses. 1 ano e 6 meses, não. 20 meses. Deixa eu desenvolver esse pensamento com vocês, né? Ó, 13 meses é 1 ano e 1 mês, né? Se nós tivermos aqui 18 meses, que geralmente é o que a indústria utiliza, nós vamos ter 1 ano e mais 6 meses, né? Então, é 1 ano e meio. Esse não é 1 ano e meio, certo? Eu tô falando de faltando 4 meses para a criança completar, 20 meses mesmo. 20 meses. 20 meses. Vai de 1 ano e 1 mês a 20 meses, certo? Eu trabalho e eu ensino você a trabalhar dessa forma aqui, trabalhando as folgas. Quando o seu bebê, porque você está vendo aqui, que mesmo com 20 meses continua sendo um bebê, né? Ele é grande, então já começa a comprar roupa de 2 anos. Existem algumas subdivisões que algumas empresas fazem a partir desse GG aqui, certo? Alguns trabalham com G1, G2 e G3. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com essa distância aqui, ó, de 13 a 20 meses, fica um espaço muito grande de tempo. Você pode observar aqui, ó, que foi crescendo a cada 3 meses, né? Aqui realmente fica um espaço muito grande. Só que você vai trabalhar de acordo com a sua realidade. Se você não quer trabalhar com uma base unificada para toda essa idade aqui, você vai crescer aqui, ó, para esses outros tamanhos a cada 3 meses, certo? Então, sendo assim, nós teríamos aqui o GG de 13 a 16 meses, né? Ou seja, de 1 ano
e um mês até 1 ano, 1 ano e um mês a 1 ano e 4 meses. G1 de 1 ano e 6 meses. Ó, já ia chegar bem rapidinho, né? A 1 ano e... Quanto aqui, gente? 17, 6 meses. 1 ano e 19 meses, né? 1 ano e 9 meses. Ó, tá vendo? E aí, 1 ano e 9 meses, você vai ter ainda o G2, que vai ser de 20 meses, né? Até os 2 anos. Então, essa forma aqui, ó, essa tabela, ela fica mais assertiva quando você subdivide esse GG aqui, ó, em subclasses, né? Você vai chegando nessa proporção melhor. Porém, as crianças têm dado um pulo muito grande. Mas você ou eu, nós não devemos generalizar. Nós devemos saber desenvolver tudo isso aqui para todos os biotipos. Então, ao desenvolver modelagem para as crianças, você deve ser capaz de compreender isso que nós fizemos aqui, ó. Ou você ir logo de 13 meses para 20 meses e ser a última, essa daqui, ó. Essa daqui é a última da fase bebê, né? E aí você já começa na fase infantil com as idades. Ou você subdivide dessa forma, certo? Ficou claro para vocês? Quando nós estamos trabalhando na linha bebê, ó, nós trabalhamos com letras. Os tamanhos, eles são baseados em letras. Então, nós temos aqui, ó, algumas têm RN, PP, P, M, G e aí vai, certo? Letras nós utilizamos na linha bebê. Na infantil, que vai de 2 a 8 ou 10 anos, vai depender de acordo com os corpos das suas crianças, né? Se já tem a necessidade de corpinho de mulher ou de homem, ou se até essa fase aqui a base não necessita de pences. Então, nós vamos utilizar os tamanhos em números. Vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Na moda teen, que é a infanto-juvenil, você vai trabalhar da 12 a 16. Esse 16 aqui, nós também temos uma observação para fazer sobre ele, certo? O tamanho G3 é bebê? Sim, é bebê. Esse tamanho 16, nós temos também uma observação. Geralmente, nas lojas, né, de departamentos infantis, eles juntam tudo, né? Não tem uma parte... Tem a parte, sim, só teen, que é infanto-juvenil. Porém, algumas lojas já não estão trabalhando mais com esse tamanho aqui 16, certo? Alguns tamanhos já aboliram isso aqui. Vai só até a 14, porque a 16, a menina
ou o menino que tem essa idade aqui já está apresentando aquela fase corporal que já se encaixa no P ou no PP adulto. Antes de você começar esse negócio, antes de você começar a confeccionar, é muito importante você compreender essa sua tabela e essas suas vertentes aqui, que você precisa ter um ponto de partida, né? Começa pela basezinha lá de recém-nascido, mas você vai chegar num ponto que você tem que se entender. Eu vou trabalhar com a base 16. Como é o corpo dessa menina que veste 16 anos? Hoje em dia, nós temos mães adolescentes, né? Nós temos meninas que já são mães, nós temos meninas que já estão terminando os estudos, iniciando já faculdade com essa idade. Então, até porque os estudos estão mudando tanto, nem sei mais o nome das séries. Eu terminei os estudos, eu tinha 17 anos. Eu terminei os estudos bem jovem e eu já tinha corpo formado, né? Eu já usava sutiã, eu já gostava de, quer dizer, naquele tempo eu gostava de usar cinta. Hoje em dia eu não gosto de nada que me aperte. Mas o meio me fazia querer entrar nos padrões e usar cinta. Quem é essa menina que é, que hoje tem essa idade de 16 anos? Quais são essas características que ela apresenta? Ela usa a roupa, aquela coleção desenvolvida para uma criança de 12? Qual é o tipo de roupa que uma criança de 12 usa? Uma criança de 12, ela ainda veste uma sainha godê, né? Ainda gosta de uma saia com elástico, ainda gosta de shorts, né, mais folgadinho. Já a menina de 16 anos, ela já não se encaixa muito nesses gostos. Lembrando sempre que você precisa compreender o que está acontecendo na sua região com a criança da sua região. Então, a criança de 16 anos, ela já gosta de usar um shortinho hot pants, né? Hot pants, que é um short o quê? Que ele tem uma cintura alta, ele mais parece uma calcinha, porque ele veste super bem, a cintura é alta, porém ele mostra basicamente toda a polpa da bunda, ó, né? Oi, tá bem por aqui. Aqui tá uma calcinha mesmo, né? Eu acabei generalizando, mas tá mais aqui, ó. O short dessa adolescente, ele já está, ele já não tá tão comportado como antes. Ó, esse aqui, na maioria das vezes, é o short da menina de 16 anos. Então, esse tipo de estrutura de short, ele já é uma linguagem, ele já apresenta características usadas na modelagem feminina adulto, onde nós já temos proporções diferentes para compreender no corpo dessa menina mulher, certo? Estão todas compreendendo? Então, vamos compreender. Quando nós estamos lidando com essa fase bebê, né? Deixa eu colocar aqui, ó, bebê. E cadê? Aqui, ó, a infantil. Nós chamamos as medidas principais. Deixa eu desenhar aqui um bonequinho.
Bom, desenhei um bonequinho aqui só para vocês compreenderem, certo? Preciso sempre dessa comunicação com vocês, para vocês me dizerem se estão compreendendo o que eu estou falando, certo? Seja nesse corpinho aqui, ó, bebê. Gente, a mesa aqui tá lotada, certo? Ó, nesse corpinho aqui, bebê. Ou nesse corpinho aqui, ó, que é o ponto de partida do infantil, 2 anos. Nós denominamos as medidas principais como busto ou tórax. Nós não fazemos essa diferença. Se você chamar tórax, tudo certo. Se você chamar busto, também tudo certo. Eu não costumo chamar busto, porque o busto, para mim, ele remete a volume dos seios. E nessa fase de recém-nascido, até 8 anos, a criança não apresenta forma nessa região aqui, ó, dos seios, tá? Então, quando nós passarmos a dividir as medidas principais, que são, ó, tórax, cintura, quadril, certo? Não haverá diferenças no que você for chamar, certo? Eu não chamo busto porque busto remete a volume dos seios. E seja menina ou seja menino, não tem, né? A não ser que seja um bebê já gordinho, né? Então, eu fui esse bebê gordinho, sempre tive seios. Algumas outras características. Os meninos, eles vão alargando, ó, nas costas, essa estrutura aqui. As meninas, geralmente, elas são mais franzinas, elas são mais fininhas, essa região aqui das costas. Quando é que nós passamos a utilizar as diferenças de tórax ou busto? Na moda infanto-juvenil. Na moda infanto-juvenil, ó, vocês já conheceram, né? Essa daqui é o bebê. Essa daqui já é infantil. Você pode ver que a proporção do corpo dela continua... Ela ainda mantém a proporção de um bebê, porém ela deu uma esticada e agora ela anda. Então, a necessidade dessa criança aqui, ó, ela tá ainda maior do que essa criança aqui, certo? Vamos seguindo. Eu vou apresentar aqui para vocês uma criança de 4 anos. Você pode observar que o corpo dela continua esguio, não tem curvatura de cintura para quadril, geralmente elas são mais quadradinhas aqui. O menino, da mesma forma, ó, esse aqui ele é até fortinho, né? Mas mesmo assim, ele tá todo grossinho. A medida que nós temos aqui, ó, forma geralmente um quadrado, né, um retângulo, mas você pode ver que essa estrutura óssea, ela é mais, eu vou chamar de polivalente, mais do que a dessa menina, que é bem mais franzina, né? Ó, os dois têm 4 anos. E você pode observar a semelhança corporal dessas duas crianças. Eles têm a mesma idade, porém, aparentemente, pelo que eu estou vendo, eles não vestem o mesmo tamanho de roupa, né? Essa menina aqui, ela tá para vestir da própria idade
salvo pelo tamanho, né? Dependendo da marca, pode ser que fique curto, ou 6 anos. Já esse rapazinho aqui, eu acredito que ele vista uma roupa de 8 anos. Porque você pode ver que ele tem uma proporção bem maior, ele tem mais volume. Então, são necessidades, são idades iguais, né? Estruturas corporais diferentes. Agora, veja só, esses aqui foram de 4 anos. Não deu tempo de imprimir a criança de 6 anos, mas eu trouxe aqui, ó, uma mocinha de 8 anos. Eu fiz questão de trazer essa aqui para vocês, para você compreender por que é que eu, Gerlane, certo? Nos meus trabalhos, eu já separo essa menina da moda infanto-juvenil. Ela aqui, ó, você pode observar, ela já começa a apresentar curvatura no quadril, cintura mais fina e pela modelagem aqui, ó, da blusa, você já pode ver que deu uma certa juntadinha, ela já começou a aparecer, ó, um pequeno volumezinho de seios aqui, mas ela ainda tem 8 anos. O volume é pequeno, então a base que eu não consegui trazer, a base de 8 anos, ainda vai servir para ela, porque ela não tem algo significativo de fazer aquela curvatura aqui assim, ó, no seio, né? É algo bem sutil que começou a fazer uma leve inclinação. Então, ainda não há, de fato, uma necessidade da gente usar pence na base dessa criança. Agora, vamos ver aqui, ó, a estrutura do menino de 8 anos. Nós temos aqui, até parece que é o mesmo, né? Ó. Olhe a estrutura, não pense no tamanho, tá? Eu estou falando quanto à estrutura. Você pode ver que esse menino, ele já apresenta, né, uma estrutura já basicamente formada. Como ele é criança, ele não está formado ainda. Ele ainda apresenta, esse menino aqui ainda é 8 anos. Eu até marquei aqui, ó. 8 anos, o corpo dele ainda vai mudar, mas ele já apresenta mudanças corporais. Ele já está começando a entrar na puberdade, então todo o corpo dele muda, a necessidade de folga também muda. Você pode começar a ver. Nesse menino aqui, não dá pra gente ver, mas um menino de 10 anos, o meu filho, por exemplo, ele tem 11 anos. Ele já tem aquele nozinho aqui da garganta, sabe? Aquela epiglotezinha aqui assim, ó. O meu filho já tá começando a apresentar aquele nozinho ali da garganta, porque ele já está na puberdade. Então, mesmo ele sendo franzino, bem magrinho, ele já apresenta toda aquela mudança. Talvez ele não se encaixe nas roupas da moda teen quanto à largura, porque ele continua franzino, magrinho, mas quanto ao tamanho, sim, a roupa do meu filho tem essa necessidade de ser maior por conta do tamanho, senão acaba ficando curta. Então, compreendendo as necessidades de cada corpo, olha só, certo? Nós podemos trabalhar de forma mais segura. Eu trouxe aqui algumas imagens de tabela de medidas, né? Veja só, nessa aqui, essa marca, ela tá ensinando a medir os locais para poder conferir na tabela dela. É muito importante que quando você for trabalhar e for procurar uma tabela, você estude para ver se a tabela corresponde às medidas corporais
ou as medidas da roupa, certo? Essa aqui, ó, ela tá ensinando a medir conforme o tamanho da roupa. Deixa eu ver outra aqui que eu trouxe pra cá. Ó, já essa tabela aqui, que ela é muito boa, ela tá medindo as estruturas principais. Veja só, comprimento da criança, né? Tórax, ventre, certo? Que é a parte da cintura. Criança não tem medida de cintura, né? Eles têm o ventre, porque na maioria, principalmente bebê tem a barriga muito grande, muito maior do que as pernas, né? Então, as medidas principais são, ó, tórax, ventre e o quadril, a altura também, tá? Eu englobaria nessa tabela aqui uma referência de medida para essa cabeça, porque essa cabeça vai determinar também os tipos de modelagem que nós podemos trabalhar e como nós vamos permitir que essa criança entre nessa roupa, tá? Eu trouxe essa tabela e trouxe mais essa também. Essa daqui, ela utiliza, deixa eu tirar o nome da marca aqui. Ela utiliza, ó, as diferenças. Essa daqui já é uma tabela para infanto juvenil. Ela apresenta as diferenças, ó, de busto e tórax. Você pode observar aqui, ó, que o corpo da menina, ele já se popularizou com aquele biotipo do corpo violão. Nem sempre isso aqui realmente representa o corpo das nossas crianças, né? Nós estamos vivendo numa era em que a obesidade, ela representa quase que 50% da população. Talvez vocês não se deem conta disso quando você trabalha somente com um nicho, mas quando você trabalha com outras modalidades, quando você precisa fazer estudo de campo, estudar aquele público-alvo, os costumes, os locais que vão, o que come, o que faz nas horas vagas, você começa a compreender o quanto que a comida tem influenciado também na população e inclusive nas nossas crianças, né, que apresentam também um aumento de peso bem significativo, né? Então, assim, nem sempre a criança vai crescer e ela vai apresentar esse corpinho violão aqui, né? E tá tudo bem. Elas são uma criança. A gente não precisa trazer as nossas crianças para começar a sofrer com essa cobrança que a mídia traz todos os dias, batendo nessa tecla, a forma, a cor, o tamanho, né? As suas escolhas. Nós não precisamos trazer essas crianças. Nós, profissionais da modelagem e da costura, nós não precisamos nos importar com os números, tá? Com o tamanho que veste. Não importa qual é o tamanho que a sua cliente vista. Pode vestir um P, como também pode vestir um tamanho 60, com um quadril de 166, um busto de 150. Tá tudo bem dentro da nossa profissão, porque o que vai nos importar é saber respeitar a forma. Se ela vai ser mais redondinha, se ela vai precisar de uma pence camuflada para não sobrar no decote, ou se vai precisar trabalhar mais uma base sem pences. Essa é a nossa missão, né? Cabe a cada um saber o momento realmente de se cuidar. Nós, como mães, nos policiarmos para a gente não permitir que as nossas crianças comecem a adoecer desde cedo. Muitas coisas que nós adultos estamos colhendo foi fruto também das nossas escolhas lá atrás. Então, se nós passarmos algumas determinadas situações, nós podemos privar as nossas crianças de passar, né? Então, gente, já acabei entrando aqui em outro local, né? Vamos agora apresentar a primeira peça que nós vamos desenvolver. Quem está lá no nosso grupo já sabe, nós vamos primeiro
trabalhar com essa belezinha aqui, ó, que é uma bata, tá? Eu ainda vou batizar o nome dela, mas vamos primeiro trabalhar com essa bata no tamanho 2 anos, tá bom? Vocês receberão essa base de 2 anos e vocês irão fazer comigo modelagem, desenvolvimento de modelagem, vão fazer a leitura visual, que ela não deixa de ser importante, de ser menos importante, porque nós estamos trabalhando com criança. Se você quer trabalhar com esse nicho, você precisa desenvolver essas habilidades, esse cuidado, né? Eu sempre digo para as minhas alunas, não aceite preguinha, desmanche se ficou feio, tenha paciência consigo mesmo, exija um pouquinho de você, mas só um pouquinho, não vai exigir além daquilo que você não consegue, porque tudo tem o seu tempo. Então, inicialmente, vamos desenvolver essa base. Vamos fazer essa leitura, mas de cara você já consegue ver que ela tem uma abertura aqui, ela tem esse decote, e esse decote ele não é tão grande. Então, por trabalhar com um decote mais fechado, nós precisamos utilizar outras ferramentas, recursos para poder a cabeça passar, né? Então, neste caso aqui, o recurso utilizado foi a abertura, olha só, na parte da frente, né? Eu chamo geralmente esse tipo de manguinha aqui, ó, de anjinho. Porque quando a criança veste, fica parecendo realmente as asas de um anjinho. Tá bom? Tudo certo, minha gente? Deixa eu ver aqui vocês. Deixa eu afastar. Ver aqui. Tudo certo, todos compreenderam. Já quero fazer para minha netinha Maria Júlia. E aí, pessoal? Eu espero que eu não tenha falado rápido demais. Espero também que você tenha compreendido tudo que eu falei e tenha sentido na pele o quanto que é maravilhoso trabalhar com esse nicho, com essa área infantil, mas também o quanto que é sério você entender dessa estrutura corporal, dessa necessidade aí dessa criança, né? Né, Ana Clécia? Deixa eu ver aqui. De olhar, já começa a analisar a peça. Pois é, lembra, né? Quem é minha aluna já sabe desse recurso que nós fazemos. Aprendemos a fazer as interpretações separados e depois nós aprendemos a fazer essa leitura junto na peça. Mais um desafio. Tamires. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Eu peço a você que está assistindo agora no gravado, eu vou dizer assim, né? Ou você que está assistindo aqui e ainda não comentou, deixe aqui o seu comentário, compartilhe com alguém, para que eu saiba que você esteve aqui, tá bom? A pessoa que não praticar aí dentro de 15 dias, infelizmente eu vou trabalhar dessa forma, porque quando deixa muito solto, as pessoas acabam abandonando. E eu gosto de manter aí essa organização. Quem não praticar dentro de 15 dias, infelizmente, será removido do grupo para a gente dar espaço para outra pessoa, certo? Já vou me preparar para quando chegar os netos, que minhas crianças é de 32 e 34 anos. Maria Souza, você já é minha aluna, né? Você já fez cursos comigo também, você ainda faz curso comigo, você já está apta aí a colocar aqueles exercícios lá das aulas, né? Para as suas crianças crescidas. Amei a aula, obrigado. Bom, gente, a nossa próxima aula está prevista para segunda-feira. Porém, se no meio dessa semana aí eu conseguir entregar alguns exercícios
da minha pós. Eu tô, assim, lotada de exercício para fazer. Se eu conseguir entregar alguns exercícios que eu tenho pendente, aí eu aviso para todas vocês lá no grupo e a gente vem aqui estudar novamente, tá bom? Oi, Su! Amei as orientações, obrigada. Bom, deixa eu pensar aqui outra coisa também que eu ia falar. Eu vou entregar para vocês o desenho da base, certo? Vocês irão desenhar aí a base de vocês. Quem tem impressora ou quem não tem impressora, você vai poder ver a foto e desenhar, porque fica muito mais prático. Algumas pessoas estão no Amazonas, estão em Rondônia, estão em locais que não tem tanto acesso à impressora. Então eu vou desenhar essa base, cadê a base? Eu vou desenhar essa base num retângulo, vou colocar todas as medidas, todas as informações para você poder, você que está aí distante, que não tem acesso à impressora, não deixar de participar, certo? Amei a aula e, como sempre, suas explicações são mega top. Obrigada, Gê. Obrigada, Andréia. Ninguém vai deixar de participar, certo? Eu vou enviar também para vocês essa foto, tá? Somente a foto da base, da base, ó, da batinha, para vocês irem organizando naquela pastinha, não sei se você lembra, a minha pastinha eu até guardei ontem. A minha pastinha de interpretações de modelagem, você vai guardar lá e você vai colocar essas observações, tá bom? Vai estudando, vai organizando, não desista. Ai, Gê, mas eu não tenho criança em casa. Não importa se você não tem criança. Gente, conhecimento não ocupa espaço, né? E outra coisa, você que sofre com as crises de ansiedade, você que sofre com síndromes, né? Síndromes pós-traumas, pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que desenvolveram algumas síndromes após alguns eventos. Eu indico que você participe. Eu convido você a participar, porque o seu cérebro ele só consegue se concentrar em uma coisa por vez. Então, quando você não se dedica a nada, ai, Gil, eu não tô com cabeça para entrar, tô muito mal. O que você tá fazendo? O que você tá me dizendo, G? Meu cérebro tá muito ocupado aqui sofrendo, tá? Quando ele desocupar, aí eu começo a estudar. Tô brincando, mas na verdade é isso. O nosso cérebro, ele se ocupa de uma coisa por vez. Então, se você está passando alguma situação semelhante, se você está sofrendo das crises de ansiedade grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, depressão, né, síndromes, TDAH, qualquer tipo de síndrome, se ocupe. Eu não estou dizendo que você é desocupada, mas ocupe mais uma vez o seu cérebro, traga ele para essa realidade aqui. No começo não vai ser fácil, porque você vai lutar contra o seu cérebro. Gente, é uma coisa assim que só Deus nos dá força, mas o Senhor nos dá ferramentas. Ele nos ajuda, nos dá conhecimento para a gente usar ferramentas aqui na Terra, para a gente ser curado. E a modelagem e a costura é isso também. Então, não deixe o seu cérebro ocupado só no sofrimento, tá? Muitas vezes é necessário você se afastar. Eu passei por isso agora há pouco. Eu enterrei o meu paizinho, eu fiz o que eu pude pelo meu pai, mas eu passei e ainda estou passando pela dor do luto. Mas eu não poderia deixar todo o meu tempo para chorar. Eu choro ainda hoje e é necessário chorar. Quando nós choramos, não é sinal de que nós somos fracos. É apenas sinal de que as nossas emoções precisam transbordar. Se você se achar fraco quando você chorar, daqui mais algum tempo, o que vai acontecer? Essas lágrimas que quiseram sair e você não deixou, elas vão se transformar em doenças, tá? Então não é feio chorar.
E não é feio também dizer eu preciso de um tempo para mim. Eu precisei de um tempo para mim. Eu parei de dar aulas aqui no gratuito. Eu continuei dando as minhas aulas às minhas alunas. Eu não parei com as aulas com as minhas alunas. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu não tinha vontade de sair da cama. Tinha dias que eu falava assim, vou dizer para todo mundo que eu não vou dar mais aula. Vou encerrar todas as turmas. Gente, eu tinha 6 turmas. E tinha dias que eu dizia assim, eu não sirvo para isso. Agora eu vou voltar a ser uma anônima. Mas o Senhor sempre usou alguém para me levantar, para dizer que contava comigo, para dizer que um saber desse aqui, ó, que eu adquiri, era a diferença na vida de alguém. Alguém me mandava uma mensagem e dizia: G, eu consegui levantar da cama hoje e tomar um banho por causa de uma palavra que você disse. Você estava falando ali na aula, parecia que você estava falando para minha vida. Então, eu estava ali para baixo, a aluna nem sabia. Eu estava ali com o meu mundo lá embaixo. Mas o Senhor cuida e o Senhor cuidou de mim. O Senhor tem cuidado de mim. E eu uso essa ferramenta para ganhar minha vida, sustentar o meu filho, mas também uso para o bem de todas as pessoas, porque ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Quando a gente trabalha a favor de alguém que está precisando de uma mão amiga, uma informação, o Senhor levanta alguém para trabalhar por nós. Então, não permita que o seu cérebro ocupe 100% do tempo só nas tristezas, nos problemas. Saiba que você não é a contemplada, a única contemplada aqui na Terra que passa essas dificuldades. Você não é a única que tem vontade de morrer ou que teve vontade de morrer. Eu já passei por isso. E eu tô aqui de pé porque o Senhor me sustentou. Os dias maus passam, mas é necessário nós vermos que nós também precisamos usar as forças que o Senhor nos deu para afastar esse mal da gente. Se você sentar em um banco na sua mente e dizer: eu vou sentar um pouquinho mais para cá porque a tristeza está muito pertinho de mim. Sabe o que vai acontecer? A tristeza ela vai mais um pouquinho para perto de você. E aí você fala: ai, aqui tá tão apertado, eu vou mais um pouquinho mais para cá. Ela vem mais para pertinho de você, até você chegar lá no cantinho da parede e ficar sufocada e aí se refletir em doenças, em depressões, em síndromes, em problemas, e você se achar que está no fundo do poço, porque o inimigo gosta disso. Então, use as ferramentas que o Senhor lhe deu, use a autoridade que o Senhor te deu. Está desmoronando a sua vida, mas profetize coisas boas. Hoje vai ser um dia diferente. Hoje eu vou dar bom dia, porque o meu dia vai ser muito abençoado. Começou o dia com uma notícia ruim. Quantas vezes eu comecei o meu dia com uma notícia ruim? E alguém lá do grupo dizia: bom dia, professora. E aí eu dizia: bom dia, meu Deus, eu vou dizer bom dia com uma notícia dessa. E ele dizia: bom dia. Era só a porta que o Senhor precisava para trabalhar naquele meu dia. E realmente o meu dia se transformava. Então, use as ferramentas, tá bom? Respirar faz parte, certo? Se você está precisando de um tempo, tire um tempo para você. Mas não permita que essa tristeza, esses problemas, essas angústias governem a sua vida. Você é mais que isso. Você sabia que você é mais que isso? Que tem pessoas que contam com você. Aí você vai dizer: G, porque você não conhece a minha família. Você também não conhece a minha. Você também não conhece a minha família. Você não sabe quem são as pessoas que estão ao meu redor, à minha frente. Você não sabe. Mas onde eu chego, tem um dizer que diz assim, é uma palavra que fala assim:
sobre a luz do fim do túnel, né? Existe uma luz do fim do túnel. Onde eu chego, eu acendo a minha. O meu lema é esse. Onde eu chego, eu acendo a minha. Então, saiba que alguém conta com você e você é importante. Você não é importante somente para os seus filhos, para você trabalhar, limpar a casa, patrocinar as pessoas. Você é importante porque o Senhor morreu na cruz por você. E é Ele que te sustenta até hoje, porque se não fosse Ele, você nem estava aqui assistindo essa aula. Tá bom? Eu espero que você fique bem. Eu espero que essa aula exerça, e essas palavras exerça, desperte algo muito bom em você e você se levante, porque o Senhor é contigo. Mas basta também você querer e profetizar que o Senhor trabalha, tá bom? Um beijo, minha gente. Deus abençoe a todas vocês. Eu nunca vou deixar de dizer Deus abençoe a todas vocês. Eu estava lendo uma matéria de um determinado estado que os professores foram proibidos de dizer aos alunos Deus abençoe. Ó, o barulhinho é a água, tá? Porque começou a chover. Eu nunca vou dizer, nunca vou parar de dizer Deus abençoe a todas vocês, tá bom? Então, um beijo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por me prestigiar também, porque essa sua força aí, ó, chega aqui e também me motiva, tá bom? Um beijo. Agora eu vou estudar, porque eu tenho exercício para entregar. Se esforce, não espere que você tenha o melhor momento. Não, eu só vou praticar quando fulana ficar de férias, quando meu filho fizer isso. Gente, se esforce para produzir o melhor momento, tá bom? Não espere que você pare sua vida para praticar, não. Vai praticando assim. Hoje você pode praticar numa terça, semana que vem pode praticar num sábado. E assim você vai levando. Coloque o objetivo no fundo do seu coração, que vai ficar muito mais fácil de você alcançá-lo, tá? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo e fiquem na paz. Tchau, tchau.